Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, a convite da comissão. Agradeço imensamente todos os membros da comissão que me proporcionaram estar aqui nesse bate-papo com colegas. Em nome do presidente, agradeço a todos da comissão. Em nome da Thaís, aí, agradeço o gabinete da vice-presidência. Meu nome é Maurício Montanarini, eu sou advogado, atuo na área criminal, tribunal do júri e por conta da demanda e das circunstâncias da vida também faço família e sucessões. Me foi dada a incumbência aqui de falar de dois pontos: a navegação e a funcionalidade do EPROC e a prática no PJE, uso e dicas de peticionamento eletrônico e assinatura digital. Eu coloquei uma introdução que eu acho fundamental e se vocês entenderem o propósito dessa introdução, eu garanto para vocês que eu consigo resolver 90% dos problemas digitais que vocês têm. Para vocês entenderem a minha posição aqui, eu já estou amparado pelo Estatuto do Idoso, eu já tenho cartão de estacionamento e não pago mais ônibus. Mas ainda eu não atingi o benefício da farmácia popular. Então ainda tenho que comprar meu remédio. Então estou na luta aí para ver se eu consigo esse benefício. Quando eu chegar nos 65, eles vão me dar o Forxiga de graça. Essa introdução ela é importante para dizer o seguinte: eu consigo falar com vocês de igual para igual. Eu sei exatamente a dor que vocês sentem e a dificuldade que vocês sentem nesse mundo digital. Só que para entender esse mundo digital, eu tenho que trazer vocês lá para trás. Eu tenho que voltar no tempo para vocês entenderem da onde que a gente saiu e o momento que a gente está vivendo hoje. Eu sou de uma geração, como a maioria de vocês, eu sou baby boomer. Eu nasci nessa geração de 1946 a 1964. Eu sou o último da geração aí, nasci em 64. Acho que acredito que a maioria de vocês é dessa geração. Anterior a essa, a geração da minha mãe. Minha mãe está viva. Ela é de 1940, então ela chama-se geração tradicional ou geração silenciosa. É de 1928 a 1940. Depois da nossa geração, de 65 a 1980, nós temos a geração X. De 1981 a 96 são os milênios. E de 97 a 2002 a geração Z. E por último nós temos aqui a partir de 2003 a geração Alfa. Essas gerações é bom você entender porque elas têm um significado muito grande na evolução tecnológica. O nosso mundo que nós conhecemos, ele é o da televisão preto e branco. Nós nascemos totalmente analógicos. A televisão era preto e branco. Eu nasci aqui no Bom Retiro, na rua General Flores. Na minha rua só tinha 6 famílias que tinham televisão, se muito. E era preto e branco. Ninguém tinha televisão em casa. Então nós somos de uma geração totalmente analógica. Nós não compreendemos o mundo digital, porque nós nascemos analógico. O que nós tínhamos? Telefone fixo, televisão preto e branco, rádio, ainda estava na transmissão do rádio para a TV, e começou a surgir eletrodoméstico. Começou a surgir, não tinha. Batedeira, máquina de lavar, as coisas não tinha. A geração X, ela já é uma geração que ela já pegou o computador pessoal, já tinha os videogames, né? Walkman, videocassete. Isso já é uma geração depois da nossa. A milênio já é uma geração que já teve a banda larga, já tinha internet banda larga. A Z é nativo digital. Esse já nasceu no mundo do computador. Você pega esse pessoal que nasceu de 97 a 2002, você dá um computador para ele, não precisa de manual. Ele mexe, se vira, resolve tudo. Aí você fala, nossa, que cara inteligente. Não, ele nasceu assim. Então, se você entender de onde a gente veio, para onde a gente está chegando, é fácil compreender a dificuldade que a gente tem no mundo digital. Agora, se você pegar
um nativo digital desse aqui, da geração Z, fizer ele viajar no tempo e voltar lá para onde que a gente nasceu, ele morre em 5 minutos. Porque ele não tem a resistência e a resiliência que a nossa geração tem. A nossa geração é dura, é uma geração raiz. Tanto é que o pai da gente não falava, olha, vai para a faculdade, vai estudar. Nada disso. Vai trabalhar. A vida vai te ensinar. Então, a maioria dos meninos, todo mundo foi office boy, né? Já saía. Primeiro emprego a gente ia ser office boy, ia trabalhar, não tinha. Já a geração X, não. Depois ela já era incentivada mais a educação, né? Então, é importante entender esse momento. Então, como eu falei, a jornada tecnológica dos baby boomers. Olha o trajeto que a gente percorreu. A gente saiu da era analógica, que era TV preto e branco, rádio, né? Aí passamos para a segunda, que é a revolução digital, os anos 80 e 90. Aí já tinha videocassete, CD, Walkman, computador pessoal. Começo da internet discada, né? Lembra? Discava para pegar. E depois, já nos anos 2000, a conectividade em massa, né? Internet banda larga, a popularização do celular, as primeiras redes sociais, Orkut, MSN, câmera digital. E a partir de 2010, a hiperconectividade. O mundo passou a estar mais conectado. Os smartphones explodiram, né? Aplicativos, GPS, banco, internet banking, né? Hoje quem tem conta no Banco do Brasil não está mais atrelado a um banco. Você pode ir em qualquer agência que ele te atende. Você não precisa estar preso mais uma agência. Tem uma agência virtual. Comunicação por WhatsApp, o streaming, Netflix, Spotify, né? E agora a inteligência artificial. Eu fiz toda essa caminhada para dizer o que nós vamos enfrentar agora. Então, o baby boomer tem que estar preparado para a nova revolução tecnológica que já está acontecendo. Essa revolução é a inteligência artificial. Ela vai revolucionar a forma como nós estamos vivendo. Então, é importantíssimo que a nossa geração se adapte a essa nova fase. Porque se ela não se adaptar, ela vai sofrer muito. Eu vou contar uma história para vocês que é verídica. Em 1995, eu comprei o meu primeiro computador. Eu fazia um trabalho para a companhia de seguro, eu tinha que digitar, escrever relatório, né? Eu tinha uma máquina elétrica, já era um avanço, tinha uma máquina elétrica, mas era uma trabalheira, né? Serrava, tinha que pôr carbono, tirar xerox, era um inferno aquilo ali. Aí um dia eu vi um computador e tinha um processador de texto. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que coisa fenomenal. Na hora, fiz uma dívida, 24 prestação, comprei o computador. E eu tinha um advogado, um amigo, que já era um senhor, ele já era um sênior, assim, um advogado muito preparado, tal, era meu vizinho na praia. E quando eu falei com ele, tudo entusiasmado, que eu tinha comprado um computador, ele falou para mim, mano, isso é bobagem, isso aí não vai pegar. Eu faço as minhas coisas sempre assim. Eu tenho aqui essa maquininha portátil, olha que beleza. Eu levo nas OAB, eu faço a minha petição, protocolo. E até eu era alvo de chacota, né? Ele me chamava, o homem do computador, o menino do computador, né? Porque eu era meio mais novo. Bom, eu tive a oportunidade de acompanhar ele até o final da vida, assim, porque era um vizinho. Ele sofreu muito, ele perdeu competitividade. Depois, quando ele viu que o computador pegou de uma forma, ele já não conseguiu mais, aí veio a idade, e aí ele não teve como se adaptar. Então, eu vi isso acontecer. Então, o meu alerta aqui com a inteligência artificial é que vocês abram o olho para ela. Porque não tem como. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Antigamente, para a gente falar com o computador, como é que a gente fazia? A gente programava. Precisava ter o programador, você precisava ter o intérprete. O cara que falava com a máquina
Tinha um que falava C++, o outro falava JavaScript, o outro falava HTML, e a máquina só entendia aquilo. Hoje não. A grande revolução, acho que as pessoas não entenderam. Elas pensam que o chat GPT é uma coisa que você pergunta e responde. Mas como você pergunta para ele? Você pergunta na sua linguagem natural. Você fala no seu idioma e ele entende. Isso é a grande revolução. Inclusive, se você falar com ele, ele conversa com aquela maquininha que só fala C++, ele transforma a tua linguagem natural em código e conversa com aquela máquina. É a grande revolução. Isso já aconteceu na história. Antigamente, para a gente falar com Deus, precisava de um padre, né? Mas depois escreveram teve a imprensa, escreveram a Bíblia, você não precisa mais, você podia ler, você conversava direto. O Windows já foi uma revolução, né? É uma revolução tecnológica. Você precisava, ele já tornou a forma mais palatável da pessoa se comunicar com a máquina. Só que essa forma que nós temos agora é inédita. Você conversa com ela cada vez mais. A resposta que as máquinas estão dando é o primeiro passo. O passo mais importante da inteligência artificial que vocês têm que ter na mente é a automação. Com um comando você vai fazer diversos trabalhos. Semana passada eu li um artigo na internet sobre a Amazon. Ela mandou 14 mil funcionários embora. Por quê? Ela automatizou e aqueles funcionários foram dispensados. Nós já vimos isso. Quantas profissões nós vimos que desapareceu? Quantas? Então a história se repete. Então se a gente está preparado para isso aqui, a gente sabe o que a gente vai ter que enfrentar. Vocês precisam pôr na mente o seguinte, vocês precisam dominar o digital. É imprescindível. Porque se você dominar o digital, você vai ganhar uma coisa que é 100% da sua liberdade. Eu não estou falando isso para exercer a advocacia. Eu estou falando isso na vida. Porque se você não dominar a tecnologia, você vai depender de uma pessoa. Você vai depender do filho, vai depender do neto, vai depender do estagiário. Eu tenho uma professora lá na ESA, não vou falar o nome, ela é uma doutora, ela depende do estagiário. Porque ela não sabe fazer determinadas coisas digital. E eu me pergunto, como uma pessoa pode fazer um doutorado, fazer uma pesquisa tremenda, publicar um livro e não aprende, porque tem uma limitação, é uma limitação. Essa limitação é da cabeça dela, não porque ela tem uma inteligência fantástica, é uma doutora, uma cientista em direito. Adote a mentalidade de crescimento, abandone as crenças limitantes. A nossa geração tem a mania de dizer o seguinte, isso não é para mim, isso eu não consigo, eu olho, não dá certo, como é que eu vou fazer, não consigo. É uma crença limitante, porque não é tão complicado. A gente consegue superar isso, mas a gente tem essa crença que não consegue. Por que a gente tem essa crença? Porque a gente é analógico. A gente é analógico. Teve culpa, nós nascemos lá atrás, nós somos analógicos. Vocês têm que ser curiosos, abraçar a tecnologia, se valorizar, erra rápido e aprende mais rápido ainda. Eu pensei em fazer o seguinte, como tornar o baby boomer autodidata no dia de hoje. Porque se ele tem que ficar toda hora dependendo de uma oficina, de um neto, de um auxiliar, de um estagiário, ele está sempre dependendo de alguém. E eu quero fazer com que ele se torne uma pessoa independente. Nós temos uma grande vantagem hoje que a gente não tinha quando nós nascemos. Nós temos um absurdo de informação. A informação transborda hoje na internet, você tem informação de todo tipo e qualidade. No nosso tempo não tinha. Quem lembra, ou a gente para ter informação tem que comprar um jornal na banca de jornal, né? Ou você tem que estar lá 8 horas da noite para ver o Jornal Nacional. Era o Cid Moreira, acho que tinha até um mais antigo lá. Então hoje nós temos informação abundante. E olha, por incrível que pareça, eu vou falar a coisa mais simples do mundo. Se você tem dúvida de como é que funciona esse determinado aplicativo, como é que funciona tal coisa,
pergunta para o Google. Entra lá na barra do Google e pergunta. Você, como advogado, tem capacidade de escrever. Pergunta. O Google vai te dar a resposta, porque hoje ele já tem uma inteligência artificial nessa barra de perguntas. Então ele vai te dar um texto explicativo. Não é mais como antigamente, que ele dava um monte de link e você tinha que entrar nos artigos. Ele já traz essa informação. Então isso é um adianto fantástico. E uma outra ferramenta que é muito útil para você aprender, você pode aprender de tudo com ela, é o YouTube. É uma oficina de habilidade. Se você quiser aprender como consertar um chuveiro, é só você colocar no YouTube como conserta um chuveiro. Tem alguém, uma bendita pessoa que já fez um vídeo explicando como conserta o chuveiro. É fantástico. Então você tem vídeos explicativos que podem te habilitar e te podem capacitar em qualquer evento. Inclusive tem vídeos falando de inteligência artificial que saiu agora. Tal a capacidade de produção de conhecimento que nós temos na internet. O que foi falado aqui pela doutora Sueli e pela colega aqui de mesa é importantíssimo. Se você não tem um equipamento eficiente e atualizado, um computador bom, com Windows bom, que não trava, uma internet que navega adequadamente, até um celular capacitado. Hoje, se a pessoa, que nem falou a doutora Sueli, tem um celular que não navega, que só faz ligação, não tem como ele se adequar ao mundo. Ele está lá nos anos 80. Você entendeu? Ele está lá nos anos 80, quando surgiu o primeiro celular lá. Quem teve o primeiro celular era aquele StarTAC, né? Era o aparelho era discado. Então, ele só fazia ligação. Dali ele foi evoluindo. Hoje o aparelho celular está ali, ó. Meu aparelho celular está gravando. Estou fazendo um filme com ele. Então ele é multiuso. Para o advogado é uma ferramenta essencial. Não é só um investimento no seu trabalho, né? Ele é um investimento na sua liberdade. Porque quanto mais você domina o aparelho celular, quanto mais você dominar o mundo digital, obviamente mais liberdade você vai ter. E você só vai adquirir essa liberdade tendo equipamentos que estão condizentes com a realidade que nós vivemos hoje. Se você está com equipamento de 1980, você está com a realidade de 1980. Aí você não consegue acompanhar. A Thaís chamou atenção agora numa coisa maravilhosa. A CASP tem financiamento para comprar o melhor notebook que existe. Ela falou a marca, Samsung. A Ásia hoje é o melhor fabricante de equipamentos de informática. Eu comprei um notebook da Samsung, fantástico, parece um Mac, assim, ele liga na hora. Antigamente eu tinha um que eu tinha que ligar, eu ia tomar café, voltava, ele ficava... Ele aquecia. Então o que eu fazia? Acordava, a primeira coisa, ligava o computador. Aí ia lá, fazia o café, não sei o que, não sei o que lá, aí ele ficava, né? Entendeu? E quando dava problema, você tinha que reiniciar, acabou. Agora, esses notebooks hoje da Samsung são maravilhosos. Você ligou, não dá tempo de fazer o café não, bora trabalhar. Se você tem dúvida de qual equipamento comprar, o que é melhor, pergunta no Google. Pô, é a coisa mais simples do mundo, parece uma bobagem, mas ele vai te dar a dica. Ele vai te dar uma luz, você não precisa depender. Primeiro você faz uma consulta ali e tal, dá uma investigada no assunto. Se você for perguntar para alguém, você já vai com alguma bagagem. Você já vai mais ou menos amadurecido naquela questão. Aqui eu vou mostrar na prática como vocês podem trabalhar com a internet, tá? Então, eu fiz esse videozinho aqui, é a minha tela do Google lá, podia ter ficado um pouco mais bonitinho, mas é que foi meio assim de urgência eu vim aqui. Essa metodologia de fazer com que vocês procurem na internet qual a dúvida, aprendam sobre o tema que vocês tenham dificuldade, nós vamos fazer uma pergunta bem simples aqui na barra de pesquisa do Google. Como copiar e colar no Word? Olha, observem que a
a inteligência artificial ela já deu uma resposta bem robusta. Olha, se você usar aqui, olha, pressione Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ele já dá uma resposta bem robusta e você lendo esse material, você já pode tirar a sua dúvida. Isso você pode fazer com qualquer aplicativo que você tenha dificuldade. Se você não quiser ler, você pode ouvir. Para copiar e colar no Word, use atalhos do teclado ou os botões do menu. No Windows, selecione o texto e pressione para copiar, para recortar ou para colar. No Mac, use para copiar, para recortar e... Tá? Vamos fazer uma outra pergunta. Como obter informação sobre o EPROC? Ou melhor, como aprender sobre o EPROC? Observem que aqui o Google já nos trouxe 4 links. Um deles chama Momento EPROC. Isso aqui é um vídeo feito pela OAB de São Paulo. Boa tarde, advocacia. Estamos aqui para mais uma aula do EPROC, agora uma aula diferente. Antes de começar, eu queria, a princípio, agradecer a todo o grupo de trabalhos aqui da OAB São Paulo. Essa grande novidade que vai ser trazida no EPROC é o uso cada vez que eu tenho ali em Santa Catarina. E se eu quiser gerar um relatório disso, eu vou clicar lá em cima. Gera planilha, por favor. Gerar planilha. Você tem 5 aulas no YouTube deste Momento EPROC com o Dr. Alexandre Fante, que explica detalhadamente todo o funcionamento do EPROC. Ele leva esse curso em todas as seccionais, em todas as subseções. Então, a OAB já se adiantou e já colocou no YouTube todo o material de informação sobre o EPROC. Então, basicamente, essa foi a introdução que eu pensei para posicionar o advogado da minha geração, de onde ele vem, para onde ele tem que chegar. Sabendo que vocês têm que adquirir todo esse conhecimento para entrar na era da inteligência artificial. Não vai ser mais um problema lá na frente. Agora, propriamente dito, vamos falar do EPROC, tá? O EPROC, quando ele foi lançado pelo TJSP, que o TJSP anunciou que ia fazer a migração do ESAGE para o EPROC, eu me lembro bem que a OAB se insurgiu, montou uma comissão e foi lá no Tribunal de Justiça questionar. Falou, pô, vão tirar esse, o ESAGE é tão bom e tal, por que vai mudar para o EPROC? Uma resposta simples, a decisão foi do CNJ. O CNJ baixou uma resolução, a portaria, uma determinação, que impedia que os tribunais contratassem software privados. Então não pode mais ter software pago. Aí a decisão do TJ, ou ele escolheu o PJE, ou ele escolheu o EPROC. Felizmente ele escolheu o EPROC. E quando a OAB entendeu isso daí, ela viu, pô, isso é uma melhora. Porque dentro do EPROC tem inteligência artificial. Então quando ele entendeu isso daí, a OAB entendeu isso daí, ele rapidamente montou uma comissão para capacitar os advogados. Então foi feito esse trabalho na ESA lá, o Momento EPROC, é o professor, ele é advogado também, doutor Alexandre Fante, e por iniciativa do tesoureiro da casa, que é o doutor Alexandre Sá Domingos, né? Então, foi feito esse programa e ele se estende pelas subseções, leva esse conhecimento. Então, você tem 5 aulas no YouTube, muito boas, de excelente qualidade, para falar do EPROC. Tá? Então, o advogado consegue ver essas 5 aulas, já se posicionar muito bem no EPROC.
E por que ele é melhor que o ESAGE? À primeira vista parece que não, mas é melhor. Primeiro porque ele tem já inteligência artificial dentro dele. O que ele faz? Muitas operações que dependiam do serventuário, do escriturário, vão ser eliminadas. Tá? Um exemplo, por exemplo, quando você põe o valor da causa, ele já calcula a taxa e emite a guia. Então você não precisa sair do EPROC para entrar lá naquele outro sistema do TJ que emitia a guia, aí você tem que procurar na tabela qual era o código e coisa e tal, pagar, digitalizar o pagamento e protocolar. Nada disso você vai precisar fazer mais. Ele vai gerar a guia, você vai pagar pelo internet banking ou pelo seu celular, então sem sair do seu escritório, e não precisa fazer mais nada, porque quando o banco acusar o recebimento, ele vai conversar com o sistema EPROC e vai falar, olha, pode baixar essa guia aqui que está quitada. Então é uma das funcionalidades. Depois de você fazer todo aquele trabalho que nós vamos abordar aqui, que a doutora Sueli falou, que é a autenticação de 2 fatores, você pode acessar o EPROC de qualquer lugar sem o seu certificado digital, só com a senha. Entendeu? Então isso também era um equipamento que você precisava levar. Você precisava levar o tokenzinho para algum lugar, né? Eu não tiro o token do meu escritório, então tem um toque com ele de ficar lá. Tenho medo de perder. Dito isso, eu também fiz um vídeo para explicar para vocês nunca mais se perder com o EPROC. Porque eu vou dar uma dica para vocês aqui, que quando vocês tiverem uma dúvida, é impossível em apenas uma hora de aula eu explicar todo o funcionamento do EPROC. Como peticiona, é muito extenso. Tanto é que foi feito 5 horas de aula e tem uns apêndices. Então eu criei como é que eu criei? Eu estou dando uma dica de um método que vocês podem usar no dia a dia que vocês não se perdem mais. O TJSP fez um manual de passo a passo, como você acessar o EPROC, como você peticionar, tudo está no site do TJSP, inclusive com vídeos. Está muito bem feito. Agora nós vamos fazer uma pesquisa sobre manuais do EPROC. Então vamos digitar aqui na barra de pesquisa do Google, manuais do EPROC. Olha, o primeiro link que aparece é o do TJSP. Clicando nesse link, nós vamos ser direcionados a uma página do TJSP. E aqui nós vamos observar advogados. Ó. Se a gente clicar nessa página aqui, ó, do advogado, nós vamos ter primeiros passos, o manual e um vídeo institucional. Painel do advogado, manual e o vídeo institucional. E assim por diante. Então, cada uma dessas etapas que você quer compreender, você pode ir direto nela. Tá? Vamos supor, manual, distribuição inicial. Aqui o manual, ó, manual muito bem feito, ó, com a imagem das telas. E você pode, assim, tirar sua dúvida específica naquele ponto. Vamos ver aqui, ó, o vídeo. Agora vamos acompanhar a distribuição de uma petição inicial. O advogado pode peticionar a partir do menu lateral, opção Petição Inicial, ou diretamente no painel do advogado, botão Atividade, Petição Inicial. Ao clicar em Petição Inicial, o sistema abrirá a tela Peticionamento Pendência e o órgão Sistema de Tramitação. Salientando. Então vejam que é muito fácil vocês aprenderem sozinhos sobre como utilizar o EPROC. Não falta material disponível na internet. Então, no conforto da sua casa,
você pode aprender tranquilamente. E no meio do dia de trabalho, se você tiver uma dúvida, você pode vir aqui e consultar o ponto específico. Eu quis com isso mostrar para vocês como é possível ter independência para entender de um sistema novo que está surgindo. Porque é natural, no dia a dia, você ter uma dúvida. Então você pode ir naquele ponto específico, acessar o site, ver o vídeo. Depois que aprendeu, aí fica que nem o ESAGE. A gente já conhece o ESAGE, não tem mais dúvida com relação a ele. Mas o EPROC é novo. Então, esse período de adaptação tem essa curva de aprendizado que a gente precisa aprender. Depois vai se tornar uma coisa corriqueira e normal e a gente não vai ter mais problema. Obviamente que o que eu falei disso daí, tudo depende do seu certificado digital. Nenhum advogado hoje pode exercer a profissão sem o certificado digital. Ponto final. É impeditivo. Então a OAB também facilita em conta. Então, a primeira providência que o advogado tem que fazer é se cadastrar no EPROC, tá? Talvez seja a questão um pouco mais complicada, porque o CNJ também não é invenção do TJ. O CNJ obrigou tanto o PJE quanto o EPROC a autenticação de 2 fatores. Todos sabem aí do golpe do falso advogado, né? Quem não caiu? Já perguntaram numa palestra, quem já caiu? Não, pergunta quem não caiu. Né? Qual advogado não foi vítima disso daí? Toda semana eu recebo uma ligação. Uma pessoa perguntando, estão ligando para minha mãe aqui pedindo para pagar uma taxa. Eu falo, não fui eu. Então, o acesso aos processos, o acesso a esses dados sensíveis estão sendo cada vez mais protegidos. E no EPROC você vai poder acessar um processo, tá? É direito do advogado. Se não for segredo de justiça, você pode acessar. Só que vai ficar registrado lá que você acessou. Não tem problema. Aí você passa a ter responsabilidade pelaquela informação que se você baixou o processo, você tem a responsabilidade. Eu particularmente tenho uma aversão a passar processo por WhatsApp para alguém. Eu não passo, nem para cliente. Eu dou a informação do andamento do processo, mas não passo. Porque eu já tive caso no criminal que eu passei a denúncia para o cliente e ele mostrou para todo mundo. Parece que ele ganhou um diploma. E ele estava com mais 3 lá. Parece que ele tinha ganhado um diploma de honra ao mérito. Então, realmente a gente não sabe como é que o ser humano vai lidar com essa informação. E uma vez que você jogou ela na internet, você está correndo risco. Então, você tem todas as abas aqui, inclusive naqueles manuais que eu citei, que vai levando você num passo a passo para fazer o cadastramento dentro do EPROC. Eu quero chegar numa tela aqui, que é justamente essa aqui, ó. É aqui que eu acho que o advogado mais sênior vai esbarrar, que é a autenticação em 2 fatores. Tá? Aí ele vai precisar do celular. É ruim, mas por outro lado é bom, porque também se você estiver viajando e não tiver com o seu certificado digital, você vai poder acessar a plataforma, inclusive se precisar peticionar, você vai conseguir peticionar sem estar com o seu certificado digital. Então, ao primeira vista parece um bicho de 7 cabeças, pode facilitar a sua vida lá na frente. Todos os PJEs também são. Esse código QRQ, você vai ter que escanear ele com o seu celular, tá? Então, veja bem, para você conseguir o token, o que vai aqui, esse número 123 aqui, são 6 números, é o token. Quem fez uma consulta médica, vai no médico, a secretária pede, você recebeu o token? Se você não tem o celular, você não faz a consulta médica. Eu indico uma ferramenta muito fácil para trabalhar, que é
o Google Autenticador. Tem outras, mas eu gosto do Google. Que o Google é uma família de aplicativos. Você tem o Google Docs, o Google Sheets, o Google Meet para fazer reunião, tem esse Google Autenticador. Então funciona muito bem, tá? Então você vai baixar no seu celular, quem tem iOS vai baixar na Apple Store, quem tem o Samsung, né, vai baixar na loja da Play Store. Então vocês vão baixar lá o Google Autenticador. Aqui é importante, ó, vocês têm que fazer o login na sua conta do Google. Quem tem um e-mail, tem que ter um Gmail, né? Quem tem um e-mail Gmail tem uma conta no Google. Aí você faz o login nessa conta. Você tem que fazer o login. Quando você fizer o login, você vai nesse sinalzinho de mais aqui, e aqui tem duas possibilidades, ou ler o QR Code, ou inserir a chave de configuração, que é uma chave grande, você tem capacidade de errar, né? Ou copia e cola, mas eu acho que ler o QR Code é melhor. Aí você vai apertar essa opção, vai abrir a câmera do seu computador, você enquadra ela no QR Code, vai aparecer uma barrinha amarelinha, você clicou nela, ele vai gerar um número. A primeira vez que você fizer isso, veja bem, aqui ó, ele entrou aqui, ó, ele criou EPROC TJSP, tá? Cada EPROC você tem que fazer isso. Então não é feito só no TJSP, tem em todos os EPROC. Cada EPROC, ó, EPROC do TRF6, tá? Esse PDJPJ também, tá com o número do meu CPF aqui. Então, ele vai gerar esse código, tá? Quando você fez pela primeira vez, ele criou um item desse aqui. Feito isso, toda vez que o sistema pedir um número, é só você abrir o aplicativo, aí você não precisa escanear mais, não precisa mais ler o QR Code. Aí é só você abrir o aplicativo e naquele TJ correspondente e colocar o número que está lá. A plataforma do EPROC vai entender e vai abrir. Tá certo? Então, essa era a questão, acho que mais sensível para o advogado. Aí vai de encontro com o que nós falamos. Se aquele advogado só tem o telefone que recebe ligação, ele vai ficar nervoso, ele vai brigar com o funcionário, entendeu? Não vai adiantar. Aqui agora, eu dei uma pincelada no EPROC, vou falar brevemente agora do PJE, que também vocês vão ter o mesmo processo de autenticação em 2 fatores. É determinação no CNJ. Já está uma briga, já tem a comissão querendo ir lá no CNJ, falar, olha, não está funcionando, tal. O CNJ não vai querer saber, ele vai mandar funcionar, então faz funcionar, porque nós não vamos permitir que o advogado acesse sem autenticação em 2 fatores. É segurança. Ele não vai voltar atrás nisso daí. Continuando com a nossa metodologia de busca pela internet para o aprendizado, vamos digitar na barra de pesquisa do Google manuais do PJE. Ó, primeiro link que aparece, ó, guias, documentação PJE. Vamos clicar. Observe que abriu uma página com o menu lateral esquerdo, uma parte central e um menu lateral direito. Se a gente rolar aqui, ó, a gente pode observar aqui, ó, manual do advogado, ó. Clicando nele, ele já me remete à parte central, todo o conteúdo do manual do advogado. E aqui na barra lateral direita, nós temos o menu de todos os itens abordados nessa documentação. Isso aqui é a documentação técnica do PJE. Os elaboradores do programa fizeram essa documentação para orientar o usuário. Então, como acessar o sistema? Aqui ele já dá um overview de como você deve acessar o sistema,
as páginas, como deve ser preenchido, vai dando um passo a passo, tá? Todos os passos que você precisa saber para conhecer daquele ponto do PJE. Se você quiser aqui, ó, dados do processo, ó, novo processo, vai dar também todas as informações, cadastramento das partes, né? E assim por diante, você tem tudo que você necessita dentro desse manuais técnico, né? Dessa documentação técnica. Chegamos ao final da apresentação. Foi com grande satisfação, colega, que eu pude falar para vocês. Espero posicionado vocês no momento que a gente se conheceu como gente e como a gente está agora no mundo, né? Eu achei importante trazer isso, né? Então nós começamos fazendo uma reflexão do mundo que nós nascemos, que é um mundo analógico, todas as transformações digitais que nós passamos e o que nós temos que enfrentar agora lá na frente, que é a inteligência artificial. Eu particularmente vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro a inteligência artificial. É uma mão na roda. A hora que você aprende a mexer, ela é ótima. E mais importante, nós falamos da nossa autonomia, da nossa liberdade. Por isso que eu construí dessa forma. Talvez alguns de vocês podem falar, pô, mas eu queria que uma pessoa pegasse na minha mão. Mas se todo mundo pegar na sua mão, eu queria transmitir uma forma de vocês serem independentes. E isso vai abrindo a mente de vocês e vocês vão conseguindo cada vez mais ter fluência no digital. Precisa de um pouquinho de treino, precisa um pouquinho de paciência? Precisa. Mas um pouquinho cada dia você vai tendo essa fluência, aí você vai se tornando cada vez mais independente. E nós demos vários exemplos aqui. Essa autossuficiência ela não vem com equipamentos defasados. Se nós queremos entrar no mundo da inteligência artificial, sendo proativos nessa área, falando de igual a igual com as pessoas mais novas com inteligência artificial, nós precisamos ter equipamento que entenda a inteligência artificial. Então, o exemplo do celular aqui, dado pela doutora Sueli, foi excelente. Bom, por fim nós desmistificamos aí o EPROC e o PJE, uma forma de vocês pesquisarem ele no dia a dia de trabalho, porque no dia a dia vai surgir uma dificuldade e você fazendo essa consulta nos manuais que foram preparados, você veja que o manual do EPROC é melhor que o do PJE. Ele já é um manual mais robusto, né? Ele tem vídeo, tem um manual mais bonitinho. Eu achei que ficou mais agradável. Bom, a minha mensagem final para vocês é essa. Não tenham medo, abandonem as crenças limitantes, abracem a tecnologia. Isso vai trazer uma liberdade incrível para vocês, em qualquer idade. Hoje a gente vive muito mais, então a qualquer idade você tendo um computador, você está livre, você pode ter uma certa liberdade de se expressar, de entender o mundo como ele é. A nossa geração é uma geração, apesar de ser analógica, ela é muito mais resistente que as outras. Nós somos a geração raiz, nós que formamos tudo isso daqui que existe hoje, foi nós que construímos. Então nós temos a capacidade de se adaptar muito mais que as outras gerações. E a gente perde um pouco de poder com as outras gerações, por quê? Porque a gente não sabe conversar de igual para igual na área de tecnologia. Então, um garoto daquele da geração Z, às vezes, acha que ele é melhor que a gente porque ele sabe navegar melhor pela internet. Mas se você se igualar a ele nessa linguagem, você põe ele no bolso, porque o cabedal de conhecimento que a gente tem é fantástico. Bom, com isso eu chego ao fim. Eu agradeço a todos que me ouviram aí e agradeço também a comissão. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado à comissão.